Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Aqui é o César e bem-vindo à transcrição de Revolution Now, episódio 8. Na pauta hoje, temos a questão de liberdade de expressão e, por extensão, as questões relacionadas de ética, moralidade e a sua filosofia em si. Também vou tocar um pouco no contexto do surgimento da cultura da conspiração. E os efeitos da mídia social nestes fluxos de informação, os quais, sem dúvidas, alteraram o terreno da liberdade de expressão por causa do poder dos algoritmos, claro. Os determinantes sociais, como já argumentados, o ativismo tradicional como conhecemos tem efeito cada vez mais marginal, quero dizer, mais pífio. E é por isso que o foco é em mudança econômica, porque sem uma mudança econômica, em como uma economia é estruturada, sem uma nova pré-condição social, uma condição que vem antes, para criar e melhorar relações sociais e estabilidade ambiental, não há, na verdade, mudanças a esperar. Em última análise, tem de estar dentro do sistema até certo ponto, mas o poder real é em estar fora do sistema, sair da rede do sistema o quanto puder. Voltando ao assunto em questão, um dos objetivos hoje, na questão de liberdade de expressão, é de destilar uma visão menos polarizada e de maior nuance da ideia. Com o poder das mídias sociais, o banimento de figuras populares, a cancel culture, a cultura de deletar, de cancelar, e a enorme raiva sobre conteúdos considerados ofensivos, dúbios, prejudiciais, penso ser importante olhar para trás e entender um pouco sobre a história da liberdade de expressão, sua base filosófica e, portanto, legal. No final das contas, a pergunta mais crítica é: como modelar uma abordagem prudente para a regulamentação de expressão, nos raros casos necessários, sem inibir a necessidade crítica de liberdade de expressão na teoria de liberdade civil moderna? É, portanto, a nossa habilidade de expressar novas ideias sem inibição, condenação ou censura? Em geral, vejo liberdade de expressão ser crítica à civilização por duas razões. 1. A ciência exige para desenvolvimento intelectual e avaliação de conhecimento. Se não desafiamos suposições prévias com nossa fala, com nossa expressão, tal como a Terra ser o centro do universo ou a Terra ser plana, estaríamos em uma situação horrenda hoje, sem dúvidas. Liberdade de expressão é absolutamente essencial ao progresso intelectual, derrubando ideias prévias com ideias melhores. E 2, e mais particularmente, as distinções legais historicamente. Liberdade de expressão é uma medida ofensiva para se proteger contra o poder. O que é particularmente importante em nossa, hoje, infelizmente, sociedade hierárquica baseada em antagonismo entre grupos e competição, aonde uma forte propensão fascista existe para um grupo prejudicar e explorar ou oprimir outro grupo para ganho próprio, como a história já mostrou. Se não fosse pela liberdade de expressão e a habilidade de protestar, desafiar a autoridade, menosprezar não apenas governos, mas o empresariado privado, por criticismo público, movimentos trabalhistas na busca de reformas, a natureza da sociedade se pareceria bem diferente hoje. Particularmente a natureza da sociedade ocidental, porque, infelizmente, existem bolsões pelo mundo que ainda estão enterrados nessa doença, tal como a Arábia Saudita, que tem limitada liberdade de expressão. E se você ofender uma instituição teocrática, grande violência provavelmente vai ocorrer, seja apedrejamento ou degolação, etc. Leis de blasfêmia. Olhe só o clamor de agora com a violência da decisão canadense de mostrar o profeta Mohammed em resposta à degolação que aconteceu. Estou certo que ouviram falar. E assim por diante. Isso à parte. Como cineasta, já tive de lidar com proibição da mídia e entendo.
Mesmo assim, não sou absolutista com respeito à liberdade de expressão, como se valesse tudo e pronto. Não, porque nada na vida funciona desse jeito, claro. De modo que códigos morais comuns em religião e outras filosofias também não podem ser vistos como absolutos em qualquer nível. Não matarás, eles dizem, quando a verdade é que tudo depende de circunstâncias. Absolutismo significa assumir uma posição declaratória num dado assunto. É uma disposição fundamentalmente falha e infantil, com respeito a praticamente tudo. Como descreverei? Isso não é dizer que diretrizes morais em geral não têm um forte propósito. É definitivamente uma boa ideia as pessoas verem que matar umas às outras é ruim, é mal, por muitas razões funcionais, não somente moralmente arbitrárias. No final, a condição, ou ambiente, ou circunstância que alguém se encontra tem de serem levados em consideração. Depende da circunstância. E por mais lamentável que seja, por mais que eu pessoalmente acredite e me esforce para não machucar outro ser humano, para não mencionar tomar a vida de alguém, existem de fato circunstâncias que, em teoria, podem se tornar reais aonde tais condições são devidas, infelizmente. E o que isso significa no final das contas? Significa que existe uma profunda necessidade de pensamento sistêmico e pensamento condicional em oposição a esse absolutismo em filosofias míopes. Deixe-me voltar atrás um pouco e iniciar dizendo que, se existe qualquer tendência de destaque que se pode observar conforme o desenvolvimento do conhecimento avança, é o fato que quanto mais entendemos, mais há para se entender. E nada mais é o que pareceu à primeira vista, com respeito a qualquer tipo de descoberta intelectual ou científica. Existimos num tipo de transição no que diz respeito a como chegamos a conclusões e crenças. Partindo da condição causal única, altamente simplística para explicar fenômenos tais como, digamos, a ideia inicial do cristianismo que uma divindade criou o mundo em 6 dias, para uma visão bem mais complexa, analisada e corroborada através da lente científica, revelando outra explicação para a vida, que é a da realidade da interseção biológica da evolução, em contraste. Mas agora, temos um senso definitivo e completo da evolução biológica? Não. Mas sabemos o bastante para apoiar a teoria geral baseada em evidência que a corrobora em muitas direções. E dado que a ciência demanda falseabilidade, podemos esperar que descobertas intelectuais sobre a teoria da evolução mude, com algumas ideias provadas erradas, enquanto outras emergem e apoiem as existentes e assim por diante. De fato, minha razão em apontar isso é que o próprio método científico como o conhecemos prova a falha do absolutismo inerentemente. Ele não existe. E ainda assim, nossos cérebros parecem projetados para procurar tal simplicidade. Nós temos um tipo de evolução epistemológica, a evolução de como se obtém conhecimento. E é fácil de entender como, com nossa realidade de 5 sentidos. Como vemos, como sentimos, inerentemente se resolve a conclusões simplistas sobre o mundo, baseando-se nessas percepções superficiais. Por exemplo, sabemos muito bem que a Terra não é plana, apesar de haverem comunidades de pirados por aí que pensam que é plana. Mas como sabemos? Porque existem inúmeros, mensuráveis fenômenos de inúmeras direções que corroboram a conclusão e continuamente o fazem enquanto a informação continua a vir ano após ano. Da modelagem matemática, à observação física, à física dos corpos celestiais interagindo, à atração gravitacional da Lua. Todo nível de análise, repetidos e testados, confirmaram o fato de que a Terra é redonda, predominando a falha intuição que as pessoas historicamente sentem quando caminham pela Terra. Porque parece plana, a sentimos plana. Do mesmo modo que os primeiros astrônomos pensaram que a Terra fosse o centro do sistema solar ou do universo. Claramente, da perspectiva, olhando da superfície da Terra, as estrelas e planetas
pareciam girar em torno da Terra. Então se acreditou nisso até Copérnico e depois Galileu aparecerem e, de volta à noção de liberdade de expressão e sua óbvia importância, todos sabemos que Galileu foi preso por sua afirmação de um universo heliocêntrico e foi ameaçado como herege pelo estabelecimento religioso prevalecente. Em resumo, temos esse caminho básico de percepção superficial para medidas de corroboração científica, revelando não apenas a importância de não se assumir uma visão absoluta e não ser dogmático em nossas crenças, de sermos vulneráveis à mudança, mas também a importância de liberdade de expressão em si, no processo de desenvolvimento do conhecimento, como no exemplo de Galileu. E claro, será fascinante olhar para trás daqui a uns 100 anos. Bom, vou estar morto então, mas sabe? E ver quantas lorotas acreditamos agora que damos por dado, que serão provadas erradas no futuro. Isto é somente a natureza das coisas. O que tento aqui é: a estrutura de nossas mentes apresenta desafios. A estrutura de como sentimos as coisas apresenta desafios. Nós, seres humanos, temos muita dificuldade em perceber resultados sistêmicos. Nós pensamos categoricamente e tendemos a observar as coisas de maneira reducionista. Para esclarecer os termos, o que quero dizer com pensar categoricamente é que colocamos as ideias em caixas em nossas mentes, criando associações, tentando decifrar alguma organização. E o problema com isso é que a natureza de categorias implica exclusão e separação. Isso, para mim, é parte do pensamento reducionista, que quer dizer o processo de entender a realidade, separando-a em partes, para então estudar o comportamento das partes. Se tem um conceito categórico de um motor de carro, por exemplo, e se tem a redução em partes que compõem o motor deste carro, em uma tentativa de entender como este motor funciona. Obviamente, não há dúvida que o pensamento reducionista foi extremamente importante no desenvolvimento científico, mas o problema é que a análise não é aberta, é categoricamente específica. Mas e se o conceito for revertido? Ao invés de ir para dentro, de se aprofundar nas partes e analisar as partes, se vai para fora, se sai, vai para o exterior e se observa o contexto mais amplo do motor e do carro em si. E se você fosse desafiado a descobrir como o carro em si se encaixa numa ordem maior, que não é, à primeira vista, aparente a você? Sabemos que uma árvore é uma árvore, e a árvore é composta de atributos que definem sua estrutura interna, as suas características, as folhas, os galhos, raízes, etc. A árvore, porém, é parte de um contexto mais amplo, tal qual o ecossistema que criou essa árvore, que apoia essa árvore externamente. O reducionismo em si é melhor visto como existindo ao lado de um espectro de análise. Embora seja importante avaliar as coisas de forma reducionista, dividindo as coisas, entendendo suas partes, o contrário é tão importante quanto inverter a direção e pensar sobre como esse fenômeno categórico se encaixa dentro de outras categorias e, em última análise, sistemas. Como pode ser emergente? Como pode estar mudando? Como um todo? Como um sistema? Tal como o processo de seleção natural, simbiose, sinergia e todos os outros tipos de coisas que nem vou abordar. E a questão aqui é que isso se aplica à informação. Como organizamos e contextualizamos intelectualmente a informação em nossas mentes. Nos prestamos a conclusões truncadas e incompletas, e notoriamente. Razão do porquê slogans e declarações morais, como mencionei, persistirem fortemente na retórica cultural. Razão pela qual as coisas serem tão de visão curta. Da perspectiva reducionista categórica, há uma falta de conectividade embutida na maneira como as pessoas veem a causalidade da realidade em si. E isso é um problema sério. Acho que o melhor exemplo é o conceito de violência estrutural. Se você pôr uma arma na cabeça de alguém e puxar o gatilho,
todos reconhecem isso como violência. No entanto, se uma corporação polui rotineiramente o suprimento de água, causando câncer anos depois em pessoas que eventualmente morrem prematuramente, a maioria das pessoas não vê isso como violência da mesma forma visceral, mas é. E o mesmo vale para racismo sistêmico. É muito complicado para as pessoas pensarem em múltiplas influências que se cruzam e levam a resultados preconceituosos. É por isso que tantas pessoas de mentalidade conservadora nem mesmo acreditam que o racismo sistêmico exista. Elas não acreditam que existe porque não têm ideia de como funciona. E há muitos outros exemplos. O pensamento libertário de voluntarismo, o princípio de não agressão e todas essas coisas. São estruturas categoricamente superficiais que carecem de conexão sistêmica e, portanto, carecem de validade intelectual. Da mesma forma, temos uma estrutura linguística que é declaratória. Proposições. Na verdade, a própria afirmação que fiz antes, não existe tal coisa como absolutismo, claro, é uma afirmação absolutista em si, paradoxalmente. David Bohm, um famoso físico teórico que trabalhou muito em teoria quântica e, por extensão, na filosofia da mente, costumava falar abstratamente sobre como a linguagem deveria focar no verbo e não no substantivo, criando uma linguagem de processo e transformação, que ele chamou de modo real, ou o modo que flui. O que é bem interessante, penso que só a noção da ideia é bem fascinante. Pode-se teorizar uma forma de comunicação mais viável, que seja sistematicamente contextual e aberta em seus meios, em oposição à proposicional e declaratória que temos. Mas isso é apenas algo para se pensar. Todas essas tangentes à parte, o que digo aqui é que nossos cérebros são conectados de certa maneira, que não necessariamente está a nosso favor e tende a ser reducionista e antissistêmico em sua percepção. E um resultado disso, com o qual acho que todos somos familiares, é a polarização categórica. Se vê polarização por toda a parte em nossa língua, especialmente quando se trata de algo político. A própria ideia de que a sociedade hoje generaliza e julga milhões de pessoas como de esquerda ou de direita é bem preocupante. Tome o exemplo da caixa categórica de socialismo, de classificar alguém como socialista, e pense sobre as associações que as pessoas fazem quando ouvem ideias como essa, saúde universal ou redes de segurança social básica. E por causa de sua doutrinação e educação limitada e falta de pensamento crítico, elas simplesmente não têm escolha a não ser jogar a ideia na caixa de socialismo, associando o que quer que seja que aprenderam em relação a socialismo, extraindo julgamento dessas associações, fugindo completamente da base racional ou lógica de por que saúde universal e tais argumentos são viáveis. Se pode notar também que se você disser algo sobre o discurso de alguém, crítico do discurso de alguém, quase invariavelmente algum guerreiro da liberdade intelectual irá acusá-lo de simplesmente ser contra o discurso dele, universalmente, certo? Se vê isso o tempo todo, pelo menos eu vejo, porque eles não têm uma visão diferenciada do que a fala de fato é. Eles não entendem a complexidade, a natureza sistêmica da fala e sua energia. Politicamente, se vê isso armado o tempo todo. Claro, generalizações abrangentes que superficialmente fazem sentido, alimentando aquelas tendências cognitivas limitadas que são tão inerentes ao nosso cérebro, novamente, especialmente para aqueles que não descobriram essa tendência. E se você olhar para a história da propaganda, é explicitamente baseada nesse tipo de comunicação estreita. Slogans simplificados, generalizações bem amplas e polarização constante, claro. O que agora nos traz a filosofia moral. A filosofia moral, como sabemos, também se presta à compartimentação dessa maneira. Em meu livro, The New Human Rights Movement,
Escrevo muito sobre o debate entre relativismo moral e a ideia de objetivismo moral. O relativismo moral significa que diferentes pessoas podem ter diferentes visões morais da mesma situação. Por exemplo, uma pessoa com a convicção de que comer carne é imoral e, portanto, decide tornar-se vegetariana está em contraste a uma pessoa que não vê nenhum problema moral com a colheita de animais. E, no entanto, a mesma pessoa que come carne voluntariamente pode achar certos tipos de carne apropriados e moralmente adequados. Por exemplo, no Ocidente, um comedor de carne acostumado à dieta tradicional, numa cultura de domesticação canina, que é onipresente, o melhor amigo do homem, pode muito bem achar repulsivo e até imoral que em certas áreas da Ásia as pessoas ainda comam cachorro. Essa é a natureza do relativismo moral. Como uma parte, o antropólogo alemão Franz Boas estendeu essa teoria para demonstrar o poder da cultura em si, em determinar os valores e crenças centrais das pessoas dentro dela. Ele cunhou o termo relativismo cultural, que é mais uma distinção que expressa a forte influência da tradição social quando se trata do que os indivíduos consideram apropriado ou não. Do sacrifício humano dos astecas para a poligamia do mormonismo ao canibalismo dos Yanomami da tribo da Amazônia, variações sociais ao longo do tempo e região é comum. Também é fácil ver como a aceitação de uma determinada crença, moral ou não, pode ser reforçada simplesmente porque é compartilhada por muitos da mesma cultura. Reforço social, como mencionei antes. Agora, o objetivismo moral, por outro lado, diz que as verdades morais devem ser universais. Ou seja, eles são externos às crenças de um indivíduo ou cultura. É como uma lei da natureza. E, portanto, o objetivismo moral é realmente absolutismo. Novamente, dentro dos limites do objetivismo moral, o problema mais óbvio é o que é chamado de dilemas morais conflitantes. Um homem chega à sua casa e pergunta onde está seu amigo, dizendo que vai matá-lo. Você sabe onde seu amigo está e, por acaso, tem a convicção moral de não mentir aos outros. No entanto, se você disser a verdade, seu amigo estará em perigo, pois você também tem a convicção de que assassinar é errado. Você tem um conflito, então o que você faz? Bem, o que a maioria faz, de você sacrificar uma convicção, dizer a verdade, para defender a outra, de não assassinar como um compromisso racional. Portanto, suas prioridades morais tornam-se organizadas com base na gravidade da circunstância. Portanto, e uma vez mais, a tomada de decisão moral é sempre dependente da circunstância. Bom, seguindo. Espero que dê pelo menos uma visão geral dos muitos problemas cognitivos e de compreensão que enfrentamos, afetando tanto o nosso método de medir a verdade quanto os pressupostos éticos morais que temos. Nossos cérebros são certamente incríveis, mas a própria natureza da maneira como somos programados requer muito mais educação para entender como usar nossos sentidos e raciocinar corretamente, estando cientes dos problemas inerentes, o que francamente deveria ser um curso universitário em si. Saber pensar também significa saber das limitações do processo em si. E ainda nem toquei em coisas como o viés cognitivo e outros fatores inibidores. Bom, mas chega disso. Vamos mudar de marcha e finalmente entrar no assunto do debate da liberdade de expressão e na polêmica questão da regulamentação ou mesmo censura. Em 1969, houve um caso na Suprema Corte americana chamado Brandenburg versus Ohio. Em suma, um cara chamado Brandenburg, que por acaso era líder da Ku Klux Klan em Ohio, fez um comício em 1964. A propósito, para aqueles que não sabem o que é a Ku Klux Klan, nos Estados Unidos é um grupo de ódio nacionalista e supremacista branco que existe há muito tempo e que rejeita a existência de negros, judeus e outros. Então, Brandenburg realizou este comício público, onde falou sobre vingar-se do governo e, por extensão, dos negros e judeus.
pelo aparente interesse, a seu ver, de todos oprimirem a raça branca. O discurso promoveu violência, ele foi prontamente preso e condenado sob um estatuto de sindicalismo criminal de Ohio por promover danos. Curiosamente, o líder do clã contactou a ACLU, uma organização que normalmente defende judicialmente os negros, e eles levaram seu caso à Suprema Corte, contestando a condenação como violação de seus direitos da Primeira Emenda americana, seus direitos de liberdade de expressão. E, curiosamente, a Suprema Corte concordou, decidindo em favor de Brandenburg, e afirmou que o discurso que ele apresentou não promoveu o que eles denominaram de perigo ou dano, entre aspas, iminente. Iminente. E, portanto, foi protegido pela Primeira Emenda. Qualquer pessoa que deseje consultar este caso para obter mais detalhes está livre para fazê-lo, é bem documentado online. A questão aqui tem a ver com a qualificação de perigo ou dano iminente. Historicamente falando, voltando aos escritos filosóficos de John Stuart Mill, que escreveu um texto altamente influente chamado On Liberty, sobre liberdade, que é em muito considerado hoje como fundamento legal e filosófico para a primeira emenda de liberdade de expressão em geral, um texto bem influente, bem notável. E a qualificação final que Mill fez em termos de traçar essa linha entre o que pode ser considerado fala protegida ou fala desprotegida, resume-se, claro, a se fala causa dano. Ele escreveu, e cito, abre aspas, que o único propósito pelo qual o poder pode ser exercido por direito sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra sua vontade é de prevenir danos a outros, fecha aspas. E o que a Suprema Corte fez foi qualificar ainda mais esse conceito de dano com a ideia de ser iminente. E eles definem iminente como instrução basicamente direta. Mais à frente, o julgamento de, digamos, Charles Manson, que foi condenado por vários assassinatos com base em instruir seus seguidores a fazê-lo, criando uma ameaça iminente de dano por meio do seu discurso. Em contrapartida, há alguma vaga sugestão de onde as pessoas interpretaram sua linguagem e em seguida assassinaram em seus próprios nomes, onde Manson teria sido protegido nesse caso. E o que tento enfatizar aqui é que se começa com o conceito de dano e em seguida se tem uma qualificação de dano iminente. Bem, aonde está a objetividade de tudo isso? E claramente essa é a dificuldade do debate. E não tem resposta única. Voltando ao assunto epistemológico que falamos antes, tudo depende das circunstâncias. Nossa intuição histórica tem sido uma espécie de filosofia de paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras nunca vão me ferir. E, infelizmente, isso não é verdade. A linguagem cria e comunica ideias. Ideias levam a comportamentos humanos e, portanto, ações. E não há dúvida de que a linguagem causa danos sistêmicos em muitos casos. Se você acha que a liberdade de expressão de alguém como Adolf Hitler não influenciou milhões e milhões de pessoas ao formar sistemas de crenças que motivaram milhares e centenas de pessoas a se envolverem em ações terrivelmente violentas, desumanas e assassinas, você não está contabilizando isso corretamente. A razão de se ter leis para calúnia e difamação nos códigos é porque elas podem prejudicar a reputação de alguém e, portanto, sua sobrevivência, pelo menos no sistema de mercado atual, por extensão. A razão de se ter leis de discurso de ódio nos códigos é porque, obviamente, é bem estabelecido empiricamente que algumas formas de discurso, como por meio da KKK, que promovem exclusão e abuso humano, racismo é uma disposição social destrutiva. Então nos encontramos nesta área única, à procura de limites justificáveis para traçar entre discurso prejudicial e discurso protegido. E acho que a maneira a qual a comunidade lida com esse problema é assumindo algum tipo de autorregulação comunicativa.
Há uma velha frase de Jacques Fresco, falada numa entrevista que ele deu a Larry King décadas atrás, e ele diz, quando pressionado sobre a questão de poder governamental e coerção, abre aspas, uma população educada não precisa de controle, fecha aspas. Embora possamos ser subjetivos e debater sobre o que uma população educada possa ser, o que é implícito aqui é que uma sociedade devidamente informada e organizada é autorregulada. Autorregulável significa que não há nenhum tipo de mecanismo legal ou uso sancionado de força para restringir o comportamento humano, o que, claro, remete à ciência de sistemas, como disse antes. Um sistema viável não precisa de controle. E isso é verdade em termos de regulamentação cultural humana, por assim dizer. E essa ideia de autorregulamentação é realmente o que está implícito, embora esse termo não seja usado na esfera pública, quando as pessoas falam sobre a liberdade de expressão sendo verificada por outra liberdade de expressão, com a conclusão de que esse tipo de interação dinâmica amplificará prováveis verdades, trazendo-as à superfície, enquanto eliminando absurdos e afirmações improváveis. Combater discurso com discurso, muitos dizem, os quais são defensores da liberdade de expressão, geralmente de forma absolutista. Mas esse é o caso historicamente? Temos evidências empíricas ou formais de que a sociedade humana está aumentando a forma racional, inferida e baseada em evidências para se chegar a conclusões? Eu geralmente diria que sim. A ciência prevaleceu em desafiar a ortodoxia filosófica da religião teísta e muitas superstições antigas na maior parte do mundo. Então há evidências disso. Mas, ao mesmo tempo, ainda se tem fortes, poderosas crenças não baseadas em evidências, reforçadas pela tradição cultural, identidade pessoal e conexão social. Somos seres sociais em primeiro lugar e intelectuais em segundo. E é aí que reside realmente o perigo no que me diz respeito. Alguns podem se lembrar daquele estudo em que pessoas foram colocadas numa sala e mostradas a imagem de uma série de linhas. Foi nos anos 70. Uma linha, obviamente, sendo mais longa que a outra. E a pessoa no estudo é questionada sobre qual linha é a mais longa. Estando com outras pessoas que sabem do estudo e que discordarão e escolherão a linha errada, para tentar ver se a pessoa inocente se conformará com as conclusões incorretas da maioria. E em muitos casos, a pessoa inocente se conformou. E é aqui que reside o perigo da mídia social em sua forma atual. Enquanto houverem populações presentes que sejam grandes bastante em sua promoção de crenças não baseadas em evidências, haverá uma tendência de muitas pessoas se juntarem a essa identidade de grupo, independentemente de qualquer tipo de evidência ou consideração racional. Infelizmente, no fundo de nossa bagagem evolutiva tem uma formação, provavelmente das primeiras formas de adequação à nossa sobrevivência, aonde nos conformávamos. Nós nos ajoelhamos à visão de mundo dos outros, à visão de mundo dominante, por causa de nosso status percebido, integridade, naquela comunidade e além. E não digo que as pessoas afora não possam ser educadas saindo de tal predisposição, dispostas a agir contra o consenso do grupo, como vemos muito comumente, embora ainda seja meio raro. A maioria das pessoas se conforma. Portanto, não apenas enfrentamos o terrível dilema mental em relação a como qualificamos dano, na medida em que a sociedade pode precisar se proteger da fala. Nossa própria consciência está poluída por uma tendência evolutiva em direção à inclusão e conformidade de grupo, o que promove discurso irracional. Portanto, como podemos esperar uma autorregulação inteligente? Porque o perigo é, como vemos com o surgimento de sistema de crenças como QAnon e outras ideias nos Estados Unidos e pelo mundo afora, sem fundamento e completamente não corroboradas, é que uma vez que essas ideias se afirmam,
Elas criam identidade pessoal e de grupo e então se perpetuam independentemente de novas informações. Na verdade, eu qualificaria muito do terreno de Donald Trump nesse contexto também. Como uma parte, sabe quantos livros foram escritos contra Donald Trump e sua administração? Sabe quantos shows, quantos filmes, quantas celebridades vieram à frente, quanto ataque contra uma única pessoa? E, no entanto, sua base ainda é inabalável. Se não, cresceu. Porque eles ficaram completamente imunes. Quer dizer, até mesmo membros de sua própria família o atacam como um sociopata, mas não importa. Essas pessoas estão presas a uma identidade de grupo. Então, aqui se tem um modo de comunicação contemporâneo extremamente popular, a mídia social, que é construído em uma rede social de viralidade, onde querem que as coisas ocorram rapidamente, ganhem atenção e mantenham a atenção das pessoas. Então, se tem uma cultura de pessoas que não é apenas grupista por natureza, da realidade competitiva em que nascemos, mas também biologicamente grupista em nossa psicologia evolucionária pelas razões mencionadas anteriormente, que vão contra quem vai contra a corrente, para se conformar a pessoas, para se conformar a grupos, para se conformar a qualquer que seja a sua identidade. E então se junta o fato dinâmico de que ideias polêmicas e notícias negativas e muito da qualidade da conspiração se movem muito mais rapidamente e ganham muito mais atenção em muitos contextos que a mídia normal e racional baseada em evidências, porque é sensacionalista. Então, o que vai ganhar nesse cenário? A engajada liberdade de expressão prevalecerá para trazer a verdade à tona e suprimir as ideias perigosas por autorregulação? Ou estamos numa nova realidade onde bolhas sociais, grupos estão se fortalecendo, independentemente de informações externas, e quanto mais se fortalecem e bloqueiam novas informações, mais fortes se tornam? Estas são questões contextuais críticas que precisam ser discutidas publicamente. E a solução para a regulamentação das mídias sociais é, em última análise, transparência e responsabilidade. Falar sobre a estrutura do que acabei de descrever e abrir a conversa e dar exemplos de estudos de caso, permitindo que a população participe em geral sobre o que essas ditaduras privadas fazem. Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante são todas ditaduras privadas. São mini-governos e têm o direito de fazer o diabo que quiserem sem qualquer influência de ninguém, o que é uma faca de dois gumes, nem é preciso dizer. Precisa haver um órgão público que seja externo a essas empresas e que tenha influência sobre o que essas empresas fazem, por lei. Embora de forma mais ampla, o objetivo da sociedade deva ser a autorregulação da fala, é claro, mas temos de levar em conta cada circunstância e situação específica, como é o caso das mídias sociais e sua amplificação do absurdo, fortalecendo a identidade e inclusão de grupo. Por mais banal que seja, é um enorme problema educacional. E realmente acredito, quando se trata de cultura da conspiração, se não houvesse uma sociedade tão abusiva e hierárquica que reduz a educação inteligente e o pensamento crítico em todos os níveis, pelo menos nos Estados Unidos, talvez outros países sejam melhores. Nem tanto. Não olhei as estatísticas dessa linha de pensamento metamágico, pensamento esquizotópico. Seria uma boa coisa usar um modelo para ver como esse tipo de pensamento é predominante numa região em comparação a outra região, claro. Mas a opressão inerente em nossa sociedade, como Frederick Douglass apontou, faz com que as pessoas sintam que existe uma conspiração contra elas. Nós vivemos numa realidade grupal. Todo mundo está em guerra com todo mundo em algum nível, devido ao nosso sistema social, infelizmente. E nessa dinâmica de falta de educação, de opressão de classe, de confusão sobre o porquê a causalidade ocorre, a coisa mais fácil para as pessoas inventarem
A falácia da causalidade única é simplificar demais a realidade em seu modo reducionista e categórico de pensar, combinado a uma tendência de inclusão de grupo. E boom! Se tem uma divisão da sociedade baseada em sistemas de crenças que são completamente incoerentes. A visão distópica das mídias sociais e aumento de crenças não baseadas em evidências que está crescendo e é onipresente é que literalmente nos separamos totalmente da realidade, como um pedaço de uma nave espacial que se despedaçou e flutua infinitamente pelo espaço em várias direções ao mesmo tempo. Bom, é uma analogia terrível, mas vocês entenderam. De qualquer forma, é bastante por hoje. Muito mais poderia ser dito, mas eu fico por aqui. Mas o debate sobre liberdade de expressão precisa ser levado a uma discussão muito mais detalhada, longe de todo o absurdo absolutista, e deve haver algum tipo de participação democrática nas redes sociais e a conversa sobre o que deve ser banido ou não banido, a causalidade de machucar e causar dano, o que é iminente e o que é sistematicamente perigoso, como pessoas que negam Covid ou mudanças climáticas. Tudo isso tem um efeito e é bom falar disso. Bom, é o bastante da minha parte por hoje. Caramba, tô cansado. Espero que estejam bem afora, hein? Falo a todos em breve. Um abraço.